Olá, todo mundo! Estão conseguindo me ouvir neste momento? O cabelo aqui tá pontudo aqui. Estão me ouvindo certinho? Porque às vezes meu fone aqui não funciona direito e eu tenho que tirar. Opa! Opa! Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, só não estou te vendo. Ai, por quê? Pera. Tenta usar para virar. Ah, agora acho que vai ter a tua imagem. Tá vendo a bolinha aqui? A tua imagem ainda não entrou. Ah, agora entrou. Descobri o botão. Ah. Então, Lúcia, minha querida, sente-se, relaxe e vamos iniciar a nossa live. Vamos. Eu acho que Então o lá, pessoal não tá olá. vendo. É Luiz, o fala delay de... da. É o delay da chamada, não se preocupa não. Senhor Luiz Se eu me tô te zoou. vendo, o pessoal tá te vendo. Tá. Vamos lá. Olá, gente bonita, aqui quem fala é o tio Fábio, ora bola, eu sou autista. E esta aqui está sendo oficialmente a primeira live do ano, feita literalmente por mim, né? Então eu pretendo fazer mais lives no decorrer do ano aqui na minha página. E espero também replicar para o YouTube e Facebook, né? Mas o Instagram ainda não conversa, é uma porcaria. Mas sejam todos bem-vindos a este lugar, que é o cantinho meu. Diferentemente lá de baixo, que aqui a internet pega ok. E a nossa convidada de hoje é a minha querida, sabe, a maravilhosa, salve, salve, Lúcia Silva. A fundadora e a proprietária do Espaço Pio Habilitar Núcleo Terapêutico. O lugar onde eu descobri oficialmente que eu sou autista. Essa mulher, eu já falei para ela uma vez em sessão que ela salvou a minha vida. Oh. Porque se não fosse ela parar para me ouvir, né, e com atenção, com acolhimento, eu ainda estaria numa batalha esperando achar alguém para me ouvir, né? E falar se eu era autista ou não de verdade. Então, quando ela falou isso, foi, eu acho que o segundo dia mais feliz da minha vida, só se equiparando ao nascimento do meu filho. Então, Lúcia, minha amada, eu quero que você se apresente aqui. Fale um pouquinho sobre o seu trabalho, sua formação e sobre a sua empresa, sua clínica. Boa noite, pessoal. Olá, as mamães e os pacientes que estão aqui vendo. Então, eu sou psicóloga, sou proprietária do Pio Habilitar Núcleo Terapêutico. Aqui é uma clínica integrada com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeuta, psicopedagoga, tá? E a gente trabalha com as multiterapias dos pacientes que chegam até nós com atrasos no desenvolvimento, e a gente tem um número grande aqui de autistas e crianças com síndrome de Down. E a gente também atende o neurotípico. Então, o foco da clínica inicial foi o atendimento de autistas, né? Na época, estava um pouco carente de clínicas que integrassem todas, né? Todas as terapias. O seu áudio está falando um pouquinho. Melhorou? Então, na época, continue falando, na época acho que eu não ouvi mais direito. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Tá, beleza.
Então, a ideia de montar uma clínica especializada em atrasos do desenvolvimento foi porque, na época, tinha uma carência grande de um lugar que integrasse psicoterapia ABA, enfim, musicoterapia, TO. Então, daí que veio a clínica. Perfeito. Então, deixa eu ver, o som tá melhor, mas tá falhando levemente o som. Qualquer coisa eu te corto e te aviso, tá? Tá. Tem que abraçar o modem aí do lado, tá que nem eu, que o modem tá aqui embaixo. Por isso que eu tô nesse ambiente diferente, a mãozinha aqui da gente. É verdade. Mas, Lúcia, queria te perguntar uma coisa. Aqui, no meu perfil, eu tenho muitas pessoas que... Tem, né? Peraí, eu vou acabar de falar do meu ventilador. Tirei o ventilador. Melhorou o ventilador, gente? Muito. Ah, olha só, não sabia. Se ninguém comenta, eu não sei, porque eu não tenho retorno. Então agora estamos aqui novamente. O meu público aqui no seu falar é majoritariamente feminino e da minha idade, né? Por volta dos 38 para cima. E muitas pessoas, como eu já passei para você várias vezes, vêm com a mesma suspeita que talvez sejam autistas não diagnosticados. E que até agora, né, com quase 40 ou mais, passaram reto do sistema e ninguém notou. Por que a gente passa assim a vida inteira sem saber que é autista, né? Quais são os mitos que atrapalham o diagnóstico do autismo, né, em adultos principalmente? Porque a gente chega aqui, né, tipo, se ela só sou autista, não sabia. E de repente, cada uma pessoa que nem você descobre que é. Tá. A gente iniciou o diagnóstico, né, o pré-diagnóstico, que o diagnóstico final é só pelo médico, justamente por essa dificuldade de diagnóstico, pela minha amiga Nath Souza, autista, da página Meu Mundo Autista. Depois sigam lá ela. Depois escreve aí a página dela, Fábio, por favor. Tá, vou escrever sem o celular, tá, gente? Vai ficar meio incluso. Continua falando. E aí eu comecei a seguir a página dela, e aí um dia eu chamei ela para conversar, que eu gostava muito do que ela postava. E aí ficamos amigas, ela passou um tempinho aqui em casa, e ela foi me falando da dificuldade. Então, diagnóstico de bipolar é bem frequente, inclusive. Depressivo, esquizofrênico, esquizoide, que foi o seu caso, né, Fábio? Isso. E por aí vai. E aí, eu e uma outra psicóloga, Dani, iniciamos esse trabalho, né, de pré-diagnóstico, e a gente está aí realizando um bom trabalho. Hoje a gente tem outras psicólogas também que realizam esse trabalho e, assim, está sendo muito gratificante o retorno, tá? A gente tem, em alguns casos, indicação também para neuropsicólogo. E por que isso... O que está atrapalhando o pré-diagnóstico? Os preconceitos da sociedade em geral. O Fábio fez uma postagem hoje de um vídeo, né, Fábio, que ele postou na terapia, né, na página. Isso, Fala terapia. você. Vou terminar. Então, e aí ele... Então, vai você, vai. Não, pode falar. E aí ele postou um vídeo, depois ele fala o link para vocês, e veio uma moça e falou que ele achava que ele não era autista, não. Né? E aí eles começaram a conversar. Você pode falar, Fábio, que ela comentou com você? Posso. Né, então, primeiramente, acho que vocês já viram aquele meu vídeo lavando louça, né? Que eu sou o famoso autista que lava louça, o grandão que lava louça, lá do canal Terapia. E foi um perfil que compartilhou esse vídeo. E aí, me marcaram, fui ver. Aí, de um dos comentários, só tinha um comentário falando isso, né? Que eu não, com certeza não era autista.
alguém perguntou por que eu não era autista, né? E a pessoa, depois que eu reclamei também, falou, você está duvidando de 2 psicólogas e um neurologista, por que eu não sou autista? Porque autismo causa muito sofrimento e você é muito funcional. E é claro que eu fui dar uma palestrinha para ela gratuita de como ela estava errada. Porque eu sou chato, sou desse. Então, eu me lembro muito bem quando eu fui falar com você pela primeira vez, que eu te perguntei, Lúcia, por que até agora todo mundo achava que eu não era autista? E justamente você achou que eu era. E você me falou, é porque você fala muito bem. Uhum. E por trás dessa fala, quem parou na fala não vai ver que você é autista, mas por trás dessa fala, você gabarita tudo para estar no espectro. Então, é essa coisa dos mitos, né? Atrapalham a gente. Então, eu posso até falar com uma certa propriedade que se a pessoa não tiver muito prejuízo, um profissional não especializado não vai achar que ela é autista, porque, nossa, ela está casada, tem filho, faz faculdade, trabalha, tem carro. Só que ignora o fato que o autismo é um espectro, né? Varia. Não é uma coisinha fechada. Então, muitos adultos como eu passam despercebidos ao longo dos anos. Eu acho que você comentou na sua última live que você teve um paciente com mais de 70, né? Que descobriu que era autista. Sim. Sim. Tem a mãe também daquela moça que participava com a gente Vanessa, do né? grupo, ela, idosa, né? A da vitamina é maluca, acho que tem 70 e pouco, quase 80. Ai, linda. Nesse caso, Então, um pouquinho sobre os mitos. Então, chegam aqui no consultório os autistas, né? A gente está falando de um espectro, e aí vem lá do nível leve, moderado e o severo. Então, geralmente, quem procura a clínica são os autistas que já sofreram, né? Os pacientes que já sofreram muito na vida. Todos chegam aqui com um grau considerável de ansiedade, depressão, né? Então, isso mascara, muitas vezes, né, o que tem por trás desse sofrimento. Então, muitos profissionais focam na parte que tem depressão, aí fala, eu tenho, não tô bem, meu humor é instável, pronto, bipolar. E quando a gente vê essa saga que todos que passaram até a clínica foram vivendo, e aí isso vai causando uma introspecção, é como se ninguém entendesse, né? Então me sinto estranho, esquisito a vida inteira, e eu vou nos médicos e ninguém me dá uma solução, um diagnóstico que realmente englobe o que eu realmente sou, né? Então, esses mitos que autista não é inteligente, né? Você passou por isso hoje, autista não é funcional, tá? Eu tô falando coisas que nós psicólogos daqui vivenciamos, tá? Então é isso, não interage. Se você fosse autista, você não era casado. Um dia eu fiz um relatório para uma paciente, uma médica bem detalhada, né, com minha hipótese diagnóstica de TEA. E aí minha paciente chegou super frustrada, porque a médica disse, se você fosse autista, você não estaria aqui sozinha. E se você fosse autista, agora adulta não teria mais o que fazer. Então, ela falou assim, eu não vou mais. Toda vez me dão um diagnóstico que não é real. E aí, a terceira vez, eu precisei ir com ela ao médico para que não acontecesse isso de novo. Porque possivelmente ela não iria nunca mais. Então, esse é um mito absurdo. Autista casa, autista faz faculdade? Se ele interage, ele não é autista. Se ele não faz movimento repetitivo, ele não é autista. Então, assim, né, isso acaba atrasando. Então, todos os profissionais na formação, na graduação, não tem ênfase em autismo, tá? Estou graduada, fiz psicologia, eu tive 2 aulas sobre autismo, tá? Na visão psicanalítica ainda. Então, não te dá base. Se quer trabalhar com autismo, tem que estudar, se especializar, enfim. Só que se você
são raros os cursos que ensinam como diagnosticar um autista, como você... na verdade, tem no DSM, mas tudo engloba muito a criança, né? Então, e os autistas para atendimento do autista, estudar também. Eu sempre falo para as psicólogas que têm interesse em atender esse público, que sigam as páginas de vocês, né? Então, eu acabo indicando várias páginas, porque nem tudo está escrito nos livros, principalmente como vocês se sentem. A gente sabe pelo que está no livro, mas e aí? Vocês sabem a gente sabe o que acontece realmente quando tem uma estereotipia, né? Uma crise, quando tem uma quebra de rotina, né? Vocês conseguem falar realmente o que é que dói, o que é que vocês sentem, né? Então, as pessoas precisam estudar, tá? Porque isso está atrapalhando o diagnóstico de muita gente, causando muito sofrimento, suicídio, e eu acho que agora o autismo está em maior evidência na mídia, a página dos autistas, o pessoal lendo mais, então isso está facilitando um pouco o diagnóstico, tá? Mas as pessoas vêm aqui num estado bem desanimador, sabe? E aí a gente precisa tratar primeiro as comorbidades, depressão e ansiedade, para depois a gente começar a explorar mesmo as dificuldades que o autista tem, tá? Então, o autista pode ter dificuldade de interação social e o outro não, como que é seu caso. Eu sei das suas dificuldades, mas você transita bem, né? Entendi. E aproveitando, já que a gente falou disso... Pode Oi? falar. Não, pode falar. Tá, aproveitando que a gente falou dos mitos, o que de fato a pessoa precisa ter para você levantar a hipótese que ela talvez seja realmente o autista? O déficit de interação social, isso é um ponto bem considerável. O que seria esse déficit? Iniciar uma conversação, olhar nos olhos. Eu vou começar da criança para o adulto, tá? Então, na criança, que muitas coisas se mantêm, se não tem uma estimulação em casa, na escola ou na clínica adequada. E tem muito autista que aprende a duras penas, tá? Que se camufla na sociedade, mas estoura em casa, sofre, tem crise, né? Então, é bem complicado. Então, da interação social, dificuldade de contato visual, dificuldade em fazer perguntas na infância. Então, o que a gente vê aqui? As crianças não querem compartilhar o brinquedo, vão lá e pegam, né? Sem avisar, se batem, ou simplesmente ficam de costas um para o outro. Então, se a gente vê crianças com desenvolvimento típico, elas estão sempre buscando uma outra, né? Então, quer brincar toda hora, quer estar junto, e aí o autista, né? Eu sei lá, a maioria que tem aqui na clínica, fica lá no cantinho, né? Então, a gente tem 2 pacientes aqui que a gente vai fazendo esse contato com o outro para melhorar a habilidade social, para que isso possa ser generalizado na escola. Porque na escola é o nosso alvo principal, que a gente está num grupo de criancinhas. Então, essa dificuldade de puxar uma conversa, a gente pôs esses 2 autistas. Na primeira sessão, eles têm 5 anos. Na primeira sessão, ficou um de cada lado, como se eles não existissem. Então, um ficou olhando para uma parede e o outro para o outro. E foram aí algumas sessões até eles começarem a interagir, e agora, depois de um ano, um procura o outro, brincam juntos. Mas é um trabalho que a gente precisa ir aumentando a exposição da criança, do paciente com outras crianças. Então, primeiro tópico. E o segundo que você quer perguntar? O primeiro então, o déficit de socialização, não sei se esqueci o nome. Eu não gravo o nome. Eu falei do déficit. São 3 de pé. E agora eu vou falar que está junto, né, do déficit de comunicação social.
né? Então, tá incluso aí em puxar uma conversa, em estar num grupo e acompanhar o que eles estão falando, o que eu vejo em muitos autistas adultos. Já vou puxar para a interação do autista adulto logo em seguida. Que eles estão numa conversa e aí, de repente, eles acabam pensando numa outra coisa. Muitas vezes o que atrapalha é o excesso de estímulo, barulho, cheiro, né? E aí eles começam a prestar atenção naquilo que eles estão pensando, ou figuras de linguagem, metáforas. Então, quando a gente... eu dou o exemplo de uma paciente que eu tive aqui, que ela realmente, a primeira vez lá na infância, quando a mãe dela falou, não vamos sair agora, tá chovendo canivete, ela literalmente entendia as faquinhas caindo. E ela pensava, como que eu vou sair se tem facas caindo do céu e vai me cortar? Ainda hoje, então assim, ela aprendeu o que significa, mas a primeira coisa que ela faz, que ela pensa são as faquinhas. Então isso, o autista pode ficar imaginando isso acontecer e ele já perdeu o fio da meada da conversa. Então, o pessoal já está em outro assunto e ele está voltando do pensamento dele ou das sensações que ele estava sentindo, né? Então, aí as pessoas literalmente falam, você está viajando, acorda, né? Ou você é muito quieto, você não fala nada. Isso é típico, né? Às vezes, a falta de habilidade de comunicação, ela impede muitos autistas de um bom funcionamento. Em casa só tem dificuldades de sair, pegar um ônibus, sair e desbloquear um cartão. Por quê? Ele vai ter que falar com o atendente tudo o que ele precisa fazer. E se o atendente faz alguma pergunta? O que eu faço? Aí complica. Não sei, às vezes... A Graziela perguntou aqui, ó. Mas essa coisa de ser literal, de imaginar as coisas acontecendo, não é comum em todas as crianças? Sendo autista ou não? Sim, sim. Mas aí a gente não está falando de crianças de 4 anos, tá? Eu vou dar um exemplo de um paciente aqui que tem 10, tá? Então ele já está num nível que dá para entender, a partir de uns 8, 9 anos, né? E aí ele... O que ele falou? Peraí que ele fugiu aqui. Eu fui contar a história dos 3 porquinhos para ele. Foi muito fofa. Eu fui contar a história dos 3 porquinhos. E aí eu fui falei assim, ó, essa é a mamãe porquinha. Aí ele falou, a mamãe dele, a mamãe é porca? Você tá vendo? O pensamento é muito literal. Outro exemplo que aconteceu com a Nath, quando ela estava aqui em casa. Tinha Danone de potinho na geladeira e tinha Danone para beber. Aí eu perguntei, Nath, você quer Danone de bebê? Aí ela, aonde tem bebê? Bebê. Né? Então, eles estão errados? Eles que são literais? Eu, particularmente, não acho. Eu acho que a gente que fala com muita metáfora, uns ditados, literalmente, que não tem nem pé nem cabeça, e que a gente usa o tempo inteiro. Como assim, nem pé nem cabeça? Imagina o quê? Uma interrogação? É muito difícil. Então, o autista trava, né? E trava também em situações simples do cotidiano, é como se eles precisassem ter um script de como falar lá, porque eu quero arrumar o meu celular, porque não está tirando foto, o microfone está quebrado, né? Então, ele às vezes chega com o texto pronto que ele fez lá na casa dele, do que queria fazer, isso é muito comum. E aí, o medo e se fizerem uma pergunta que eu não sei responder? Então, essa capacidade de improviso, né? Verdade, nossa. Isso você falando agora da nossa dificuldade de entender metáfora, né? Que eu tenho até hoje dificuldade para entender ironia. Eu me lembro que quando a gente ficou grávida do Gustavo, e eu comecei a falar, né? Ai, meu filho, bonitinho, papapá. Aí falaram para mim, foi minha mãe que falou, mas é um pai coruja. E eu fiquei assim, eu sempre aceitei que pai coruja era um pai muito cuidadoso.
Até que a Liz me falou, você sabe por que é pai coruja? E ela me contou a historinha do pai coruja. Que o filho era a coisa mais feia do mundo, mas o pai achava lindo. Então, eu simplesmente aceitei a ideia do pai coruja. Que era alguém protetor, alguma coisa. Só que a realidade é outra. Então, tipo, aí que você falou, mas não faz o menor sentido você chamar uma pessoa que acabou de ter um filho, né? De pai coruja, só de pai coruja. Então, tipo, tá chamando meu filho de feio? Quer apanhar? Quer levar um tapa na orelha, rapaz? Tá chamando meu filho de feia? Eu sei que é feio, partindo com ele, mas é minha, sabe? Isso é uma coisa que vai continuar pegando a gente pra sempre. Esse que é o que eu aprendi e notei. Não tem como fugir. A gente quando acha que agora eu entendi tudo, aí você descobre que tem coisa nova e fala, desiste. Você aceita que mesmo com 80 anos vai ter coisa que você não vai pegar. E qual que é o último ponto pro diagnóstico? Só voltando, na comunicação, muitas vezes acontece que o autista até tenta interagir, só que aí tem falas fora de contexto, algum movimento com o corpo fora do contexto, né? Então, tudo isso vai causando desconforto e a criança, né, com um pouquinho mais de idade, o adolescente e o adulto, vai sentindo que não dá para ter amigo, vai se afastando, porque não tem a iniciativa de mandar uma mensagem ou de participar de uma conversa, e aí vai. Tá? E aí, na infância, tá, o déficit de comunicação pode vir de ausência da fala, ou muitas vezes chegam as crianças sem o pré-requisito da fala, que é o apontar, que é um dos primeiros treinos que a gente faz aqui, porque se a pessoa aponta, ela tem uma intenção comunicativa, porque senão a criança fica só puxando os pais pelas mãos. Ou, se ele não puxa, ele escala, tipo, 12 andares, tô brincando, tipo, 1 metro de armário para pegar as coisas lá em cima, né? E aí os pais chegam aqui e falam, nossa, meu filho tem 3 anos e está super independente. Ele vai sozinho no armário e pega o que ele quer. Então, no caso dos autistas, não é que ele quer ir sozinho porque ele quer ser independente. Pode ser também, mas a causa principal é, eu não quero passar e comunicar com um adulto. Então, você está vendo que vem desde a infância, né? Ou crianças que se comunicam com uma palavra, ou não conseguem completar frases. Tem muitas que não conseguem completar. Não conseguem, o que é muito angustiante para os pais, que a criança conte como foi na escola. E aí a criança não conta, né? Então, ela não tem um comportamento intraverbal que é dialogar. Então, isso causa muito angústia nos pais. Por que que o autista tem dificuldade de contar o que aconteceu? Porque para eu contar para você o que aconteceu, para você contar o que aconteceu, eu preciso ter vontade de interagir com você, porque na verdade eu já sei o que aconteceu. Então, eu já sei o que aconteceu na escola, eu já sei o que aconteceu no trabalho. Então, eu preciso querer interagir para eu te contar o que aconteceu. Senão, eu não vou te contar, eu já sei. Né? Então, tá vendo a falha aí na comunicação. E aí, o próximo, né, o próximo pilar é padrões repetitivos, movimentos repetitivos, e aí a gente vai falar um pouquinho deles. O primeiro lá, então, é padrões restritos, interesses restritos e movimentos repetitivos. Então, indo lá no primeiro ponto que eu vou falar, a gente tem as estereotipias, né, que são os movimentos repetitivos, e elas podem ser motoras, visuais ou vocais. Né? Então, os pais falam, meu filho fica fazendo um barulho como se estivesse assoviando. Não, ele faz isso o dia inteiro. Esse som é gostoso pro ouvido dele, assim como tem crianças que ficam batendo na parede, enfim. Aí tem a estereotipia motora, que são os movimentos repetitivos, o flapping, muitas vezes o autista chega, e falando do adulto, chega no consultório reprimindo todas essas estereotipias. Né? E aí alguma aparece. Ou morder os lábios, ou balançar igual o Fábio está balançando, sentar
Pode continuar que é gostoso. Ou sentar em cima da mão para fazer pressão, porque ele consegue reprimir a estereotipia para ninguém ver, senão vão chamar ele de louco, né? Então vai reprimindo, e aquilo vai causando sofrimento, porque aquilo vira um rojão, né? Então, os pais chegam e falam, a gente quer tirar as estereotipias porque ele fica fazendo flap, que é quando tá feliz faz assim, quando tá triste faz assim também. Então, as pessoas precisam entender qual que é a função de uma estereotipia. Certo? Tem uma função de regulação. E causam também sensações boas. Fala um pouquinho das estereotipias, Fábio. Se você puder voltar lá da sua infância até hoje, como que ela foi? Da época que você não sabia que era autista, como que era? Então, minha mãe fala que quando eu era criança, ela falava que estava achando que eu estava virando gay só por conviver com ela, com a minha irmã, porque eu falava fazendo muito assim com as mãos, né? Que é de munhecando, fazendo assim com a mão. Depois que eu fui descobrir que isso é uma estereotipia, que ela conseguiu suprimir em mim, né? Ela conseguiu cortar, porque ela dava bronca. Então, ela me policiava. Só que eu acho que essa coisa de autista ser meio 880, né, e literal, eu passei a não fazer muitos movimentos corpóreos, né, que eu percebesse. Então, eu cresci sendo uma criança que tá visualmente mais parada. Não sabe aquela coisa, tipo, que nem agora eu tô mexendo, então, tipo, eu estaria paradinho, tentando ficar quieto. Porque para movimentar é errado, se eu me movimento eu levo bronca, então eu fiquei quieto. Então, eu sempre fui uma pessoa que virei, né, um adulto que é muito parado. Até minha mãe falar que, olha, você balança que nem teu pai. Eu fiquei assim, eu balanço que nem meu pai. Aí ela falou, quando você tá parado em pé, você fica lá pra frente e pra trás. Assim, eu fiquei, nunca tinha reparado nisso, sabe? Então, por mais que eu achasse que eu tava me segurando, o movimento flui. É aquele negócio de falar que a válvula da panela de pressão, ela tá funcionando. Não adianta você tentar tapar. Se você tapar, uma hora explode. Né? E vai voar feijão pra tudo que é lá. E o que você... Pode falar. O que te causa, o que você sente se você reprime sua estereotipia? Quando sua mãe falava, fica quieto. Me dá agonia. Uhum. Me lembrava a sensação que eu tinha ao usar calça jeans. Que parecia que meu movimento estava sendo preso, sabe? Tipo, eu quando era criança, não gostava de usar roupa jeans ou roupa apertada, porque parecia que me travava os movimentos. Então, o fato de me bloquearem, eu ficava com aquela posição parada, mas dava agonia porque eu queria mexer, não podia. Até hoje, então, por exemplo, assim, se eu tô tendo que ficar quieto porque eu tô, sei lá, por exemplo, eu tô na chamada, eu tenho que ouvir a pessoa direito, e eu tenho que ficar parado, é difícil porque começa a dar agonia, tá? Tipo, você quer se mexer. Vocês viram aqui, acho que eu tava olhando aqui na câmera, eu fico virando de posição, porque eu não consigo ficar parado no canto só. Eu tenho que estar mexendo. Então eu acabo quando eu acho uma posição confortável e eu automaticamente estou lá balançando as perninhas. Porque a minha mão migrou para a perna. Uhum. A minha esposa que aguente, né? Porque ela tá lá na cama e eu tô lá com a perna, né? Só que eu sou um negão de 1,94 m com 150 kg, né? Então o meu balançar de pé fofinho é um maremoto para ela, né? Ela fala, balança mais devagar que tá balançando a cama inteira, ela fala. Então... Mas é engraçado, muitas coisas. Só te falar uma coisinha que você estava falando antes, essa da gente não querer contar um dia. Adulto também tem isso. Eu me lembro que eu não via os vídeos que eu gravava e a pessoa perguntava, mas por que você não vê? Eu falava. Esse foi o diagnóstico. Mas eu gravei ao vivo uma aula. Para que eu vou querer ver? Eu sei a aula que eu gravei. Eu não tenho por que ver a minha aula de novo, sabe?
E essa coisa também minha sogra até hoje briga comigo, porque, sei lá, está no almoço, eu não peço para pedir, eu não peço faço arroz. Eu, como tenho um braço grande, vou lá e pego a panela de arroz, né? Ela fala, você pode pedir para mim, eu tô aqui, posso te dar. Então, eu tô tendo que me treinar a pedir as coisas pros outros, porque para mim é muito mais fácil eu não ter que interagir com ninguém e ir lá e pegar o que quero. Perfeito exemplo. Mas a gente continua, não adianta. Continue falando o que você está falando. Então, para os pais, a gente fala, ó, põe no alcance maior as coisas que a criança quer, para que ele possa passar por você e se comunicar. Porque precisa aprender a se comunicar, certo? Então, isso é muito importante. O outro ponto é as brincadeiras... sobre a estereotipia que eu estava falando, muitos profissionais são a favor de tirar 100% das estereotipias, interrompe, não é funcional, então tem que ver qual que é a função da estereotipia, a gente só vai trabalhar nisso se tiver, por exemplo, tem criança que a hora que você dá a demanda, começa a fazer estereotipia. Não deu demanda, fica normal. Deu e é uma fuga, né, de demanda. E sim, a gente direciona, dá um brinquedo, enfim. Mas tirando isso, não. Porque ela tem uma função de autorregulação. E pronto. Né? Então, nada melhor do que vocês, adultos, falarem para desmistificar também que estereotipia, é feio. Não, quando o autista for ficando mais sério, ele talvez não fique fazendo flapping no meio da rua, ele fica rodando um anel, estralando o dedo, fazendo movimentos com a boca, né? Então, vamos lá. As brincadeiras disfuncionais, né, disfuncionais, o autista tem função, enfileirar as coisas, colocar tudo na ordem, né? Então, por que falam que é uma brincadeira disfuncional? Porque, na verdade, se a criança ficar brincando só assim na escola, a gente sabe que as crianças não vão brincar. O ideal fosse que as crianças brincassem um pouquinho de enfileirar e depois a criança brincasse do que o grupinho está brincando. Porque, na verdade, se a gente chega lá e fala, para de enfileirar, vamos brincar disso. Para de organizar, vamos brincar disso. O que vai acontecer? O autista vai crescer achando que ninguém gosta de brincar com ele, que ninguém aceita o jeito dele de brincar. E aí eu vou interagir na escola para quê? Se ninguém brinca do meu jeito. Fora os brincar social que o autista tem dificuldade. Estão fazendo parentes. Então, as crianças brincam que aprontam, depois é o Hulk, e que depois está voando, né? Então, tem muito esse brincar simbólico. E aí os autistas também têm dificuldade com isso. Então, isso também vai atrapalhando para que o autista interaja na escola, certo? Então, o que a gente sempre fala? Brinque do jeito que a criança gosta. Um pouquinho do jeito que ela gosta, um pouquinho do jeito que você gosta. Assim como, quando o autista cresce, vai ficando adulto, a gente também precisa, fazendo um leque aí, parte de comunicação, ensiná-lo também as trocas de fala, é minha vez de falar, agora é sua vez de falar. Olha, você está falando há muito tempo sobre esse assunto e você não está dando oportunidade para eu falar. Tá? Então, todo esse programa que a gente vai fazendo sobre o brincar com a criança visando lá a escola, na vida adulta, tá? Adolescência. Aí a gente vai falar agora um pouquinho de padrão restrito, né, e apego à rotina. Então, apego à rotina, na infância os pais falam, ele tem apego à rotina e muitos não. Só que pode, com o passar do tempo, esse comportamento fica mais rígido. Então, você está indo para sua casa, né? Então o pai ou a tia está indo para o supermercado e, de repente, ela vira uma rua para ir na padaria. Muitos autistas ficam nervosos, gritam, porque sabem que tem que ir no açougue, não na padaria. Então, a necessidade de seguir uma rotina. Então, hoje eu vou acordar, vou fazer isso, isso e isso. Sempre o que planeja acontece.
tem disfunção executiva. Então, é essa necessidade de seguir um padrão, uma rotina. Muitos têm rotina para tomar banho, então tem toda a sequência. Se mudar aquela sequência, se perde para pura causa. Né? Então, entram aí alguns rituais para que a rotina seja cumprida. Certo? Tá. Deixa eu só te interromper aqui um instante, que fizeram a pergunta. A Isa. O que existe de terapias disponíveis para autistas na vida adulta na sua clínica? Momento de propaganda. Psicoterapia comportamental, terapia ocupacional, caso o autista precisa desenvolver aí a parte de independência mesmo, de vida diária, banho, escovar os dentes, enfim. Musicoterapia, psicopedagogia para pessoas com atraso mesmo, dislexia, enfim. Né, ou com alguma dificuldade de aprendizagem. Neuropsicologia. Temos neuropsicóloga ótima. Perfeito. Continue. Tá, então o apego à rotina. O que você quer? Deixa eu dar um exemplo. A Nath e eu fundamos um grupo que chama Vozes do Autismo, justamente para dar voz aos autistas adultos, para que eles falem como que é que realmente eles têm. Porque a gente só acha que a gente sabe. A gente não sabe o certo que é. Então, a ideia desse grupo foi dar voz a essas pessoas e o primeiro evento foi muito bacana, né, Fábio? Sim. Então, como que funciona? Cada autista fala sobre um tema, então um vai falar sobre a escola, o outro seletividade alimentar, o outro interação social. E foi muito, muito importante isso. Sim, o primeiro evento foi o meu primeiro contato com os autistas, foi uma coisa muito interessante, ver gente como a gente, né? Você não se sente tão perdido nesse mundo. E é legal, do ponto de vista agora nosso, você tá lá interagindo com a turminha, né? Tá tipo, todo mundo mais soltinho, papapá, se conhecendo. Aí na hora do palco a gente tá aquela transformada, né? Tipo, porque o estresse de falar pra gente, que eu notei no dia, naquela época, é que a gente começa a entrar num modo de segurança em que a gente tem de ser mais lógico para poder não se perder, para ter um controle da situação. Porque eu, por exemplo, eu começo a transpirar que nem um porquinho na geladeira de cachorro, né? Na geladeira, na TV de cachorro. Eu fico transpirando. Eu tenho que me policiar para eu não começar a falar rápido, um monte de coisa. Então, você, ao interagir com o mundo, você precisa ligar um monte de aplicativos que geralmente ficam desligados, porque você não tem isso naturalmente. Me perguntaram aqui, cadê? Foi a Black Daiju. Se existe a possibilidade de um pré-diagnóstico online, né, na sua clínica, que ela, por exemplo, é do Rio. Sim, a gente faz pré-diagnóstico no mundo inteiro. Olha lá. Então vocês, gente bonita, que suspeita que talvez seja autista e queira confirmar isso, né, pré-confirmar isso, vai lá no PIU habilitar, né, núcleo terapêutico, e manda uma mensagenzinha para eles, tenta marcar um horário. Eu posso garantir para vocês que são pessoas acolhedoras, super fofas e atenciosas, tá? Não é à toa que eu faço tanta propaganda. Porque... E não ganho nada da propaganda, tá, gente? Eu falo de coração, porque muda a vida, tá? E eu tive experiências anteriores com outros psicólogos e tudo mais, né? E eu vejo a diferença, né? Elas são fofas. São demais, assim. Você se sente, tipo... Olha, eu sei que você sofreu a vida inteira. Você tá cheio de machucados.
mas eu tô aqui para te ajudar a cicatrizar cada um deles. É isso que eu sinto na clínica da Lúcia, né? Dessa atenção que ela tem. E não importa o autista. A mesma atenção que ela dá para mim, ela dá para a criancinha pequenininha, não verbal, sabe? Então, é um lugar que eu recomendo de coração mesmo, tá, gente? Porque ali, quem passa por elas, a vida se transforma. Vale muito a pena. Continue. Vamos dar um exemplo Vamos dar um exemplo do apego à rotina que aconteceu com a gente? Sim. Enfim, lembra do grupo? Então, o pessoal do grupo Vozes do Autismo, a gente se reuniu na minha casa para a gente fazer um churrasco. A Joana está assistindo, ela vai... Comenta aí depois, Jô. Já estava marcado há uns 60 dias, né, Fábio, esse churrasco? Sim. Então, viria o Fábio, mais 3 autistas, Letícia, Joana e Léo Akira, e eu. Então, tava um tempo, para mim, horrível, tava chovendo, friozinho, e aí o telhado da churrasqueira, o telhado da churrasqueira, ele era só pela metade, então a chuva vinha de lado assim, ia molhar nossos pés e pernas. E aí eu falei, gente, tá uma chuva aqui, o telhado vai molhar a gente, vocês não querem me marcar por dia? Meu Deus. Quase a amizade foi desfeita. É sério, quase eu perdi a amizade. O Fábio, na hora, falou que ia trazer a churrasqueirinha elétrica. A Joana, acho que ficou brava, que ela já tinha o metrô para te encontrar, não foi? Foi, a Joana ficou brava porque estava marcado. A Letícia também ficou meio desconfortável com a situação, porque ia ter que cancelar. Eu acho que a única pessoa que estava de boa era o Léo. Mas que gente, que bom, né? Não tem problema. E a Vanessa, que na época do grupo, a Vitamina Maluca, ficou putaça da vida, porque tem que se marcar. Ou seja, tá vendo? São vários autistas de várias idades diferentes, cada um tendo uma reação. A minha tava tipo assim, gente, não vai desmarcar porque já tá bom tempo. Eu vou levar a churrasqueira que vai fazer na sala. Mas vai. Né? Enquanto os outros estavam muito bravos porque esse cadeado... a gente... como eu posso falar? O autista, mesmo o adulto, tem semblante calmo até a página 2. Quando cutuca alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica totalmente desorganizado e bem doido. Querendo matar todo mundo. Então, a sensação, pelo que vocês, autistas, me falam, é como se tivesse perdido a programação do cérebro. Tá, não vai ter isso que eu tô esperando e agora, o que eu da minha vida? Mais ou menos isso, essa sensação, né, Fábio? Exatamente. Sabe, eu acho que se eu posso fazer uma analogia, eu adoro analogias. Sabe quando você tá tomando banho, tá lá, ensaboando o cabelo e acaba a luz? Sabe quando você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse cabelo cheio de shampoo? É a sensação que a gente tem quando muda um plano. A gente fica perdido, não sabe o que é fazer, sabe? Você vai enfiar a cabeça embaixo da torneira, vai tomar banho com água gelada no inverno, assim, para tirar o shampoo. Como é que vai funcionar? Você começa a pensar um monte de soluções, vai começar a cair desespero porque a coisa talvez não funcione, né? E é isso que a gente sente por dentro. É a total desorganização. Quando é criança, a gente não consegue verbalizar e racionalizar isso direito. É por isso que acaba gerando crise. Eu, por exemplo, eu tive que me policiar muito para lidar com o atraso dos outros, né? Quando a minha esposa está fazendo alguma coisa, a gente vai sair. Porque no começo, quando ela falava, vamos sair tal hora. Tipo, vamos sair 3 horas da tarde. 2h30 estava pronto. E ela tá demorando por algum motivo. No final, você via eu às 3h05 indo pro carro ficar sentado. Pra fazer
porque eu não conseguia ficar esperando ela na sala. Então eu tive que acostumar muito a não ligar pro atraso que pode ocorrer, né? Porque afinal tem uma criança pequena, tem muita coisa para te lidar, né? E ter um filho, no meu caso, me fez aprender a ser muito flexível, porque uma criança é um ser aleatório. Você tenta planejar, a criança estraga todo o seu planejamento. Então, tipo, ou você fica pegado ao planejamento e fica frustrado, ou você, tipo assim, já foi. Aceita o caos. Eu estou no momento de aceitar o caos. Que bom. Aqui, já acostumou, né, Fábio? Mais ou menos. Sim, a maioria das vezes sim. Tá. Tem as coisinhas que ele pega, né? Ele o quê? Tem umas coisinhas que ainda pegam pra mim, assim, ainda que eu tenho um pouco mais de dificuldade para lidar. Eu, por exemplo, eu tenho... não é nem na rotina. Eu não dou tilt quando... Por exemplo, eu vou fazer pastel, né? Eu tenho que fazer pastel no lado certo da pia. Então, quando a pessoa, tipo assim, eu vou fazer pastel, tá minha mãe tomando café, aonde eu vou fazer pastel? É sério, eu dou, tipo, eu fico sem saber o que eu fazer, às vezes eu dou uma volta na mesa, assim, até eu conseguir realinhar e entender que eu posso usar o outro lado da pia. Porque minha cabeça, o lado de fazer pastel é aquele lado da pia. Quando tá ocupado, dá tipo, meu Deus do céu, o que eu faço? Fica assim, tipo que nem aquele urso do pica-pau. Perdido. E isso aí é uma coisa que eu não consegui não ter uma reação automática de travamento. Uhum. Porque é uma coisa que tudo bem, que não me atrapalha, não me atrapalha muito, mas é uma coisa que ainda acontece. Eu estou muito mais flexível. E aliás, aproveitando isso, já acabou de falar já? Não, falta só umas coisinhas. Então, pode falar. Quando a gente vai sair, os pais, eles, vamos no mercado, sai puxando a criança e vai, pronto. Avisem o que vocês vão fazer, olha, amanhã a gente vai ao mercado, daqui uma hora a gente vai ao mercado. Avisa o que vai acontecer. Porque às vezes o autista está pensando que vai dormir o dia inteiro, e de repente ele tem que sair do nada para buscar a esposa no trabalho, porque ele está de greve o ônibus. Então avisem, façam quadro de rotina, tem previsibilidade com o autista, criança, adolescente ou adulto. Vou dar um exemplo de uma paciente, se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela. Esse caso ficou muito marcado assim, para mim. É uma autista que ela trabalhou de auxiliar administrativo por 3 anos. E por 3 anos ela almoçou no mesmo restaurante. No mesmo. 3 anos sentando no mesmo lugar, pedindo coca, pedindo a mesma comida. Eu lembro até a comida: arroz, feijão, filé de frango e salada. 3 anos, então, no mesmo padrão. Ela pegou a rotina, é o interesse restrito e é a dificuldade de se comunicar com o garçom. Eu vou pegar lá o cardápio, o que é esse ingrediente? O que eu vou falar? Eu quero tirar a cebola. Nossa, mas como que eu vou falar? Nossa, não. Garçom, como que eu vou provar alguma coisa que eu nunca comi? Aí, muitas vezes, a seletividade alimentar, devido à parte sensorial, né? O cheiro, a aparência, a textura, muitas vezes é por um padrão restrito de comportamento. Né? Então, muitas vezes a pessoa, a criança, ela não come porque ela tem um interesse restrito, um apego à rotina. Certo? E aí, para essa paciente aí, com plano comportamental, ia trocar lá de emprego depois de 6 meses. Eu falei, vai lá conhecer o local antes, ver as opções de restaurantes que tem. E aí a gente fez um pré-combinado, que ela teria 60 dias, para ela conhecer um restaurante lá na região. Fizemos um script, olhou, pedi para ela olhar o cardápio online, olhou, para ela não passar apuros lá e travar e não conseguir comer.
deu tudo certo e ela adorou o local. Tá? Então, o autista tem sim a dificuldade, mesmo adulto, a gente pode ajudá-lo a viver melhor com as suas dificuldades. Tá? Então, não pensem, é mito que o autista, quando cresce, não tem que ter tratamento. Tem sim. Então, finalizamos a rotina, são 2. Hiperfoco, interesse no assunto por muito tempo. Então, meu filho só assiste Galinha Pintadinha. Só a Galinha Pintadinha. Meu filho tem um interesse muito forte no dinossauro. Dinossauro, acho que 98% gostam. Chegam aqui na clínica. E letras também. Gostam de letras. Então, meu filho só brinca só com letras. um pouquinho. Aonde eu parei? Não, agora tá vendo, tipo assim, você falou de letras, aí antes já tava meio pegando, agora eu tô te entendendo direito. Tá, então é a criança gostar, ter um interesse restrito por brincadeiras, né, por N motivo. E aí no adulto, a gente vê também no hiperfoco, seu em astronomia, né, autismo. Astronomia, carros e faça você mesmo. E cocô. Tem que ser um pouco falar do cocô. Nunca vi nenhum autista com interesse em cocô. Só o pai. Achei 2 já. Oi? Já achei 2. É mais alguém que gosta de cocô. Então é um interesse que ele vai perpetuando aí, claro, que pode mudar, de repente eu gosto de Galinha Pintadinha, depois eu gosto da Frozen. Os interesses podem migrar. O Fábio não tinha hiperfoco em autismo, agora ele tem. Total. Só um comentário que você falou do negócio de almoçar. Eu, até começar a fazer atendimento com você, eu não conseguia, por exemplo, chegar para um garçom e falar: moço, eu não quero a minha salada com cebola, que eu não suporto o gosto de cebola crua. Tá vendo? Então, quando eu consegui falar pro garçom, tipo, eu fiquei ensaiando, acho que umas 5 idas, né, que eu não ia sempre no restaurante. Quando eu fui, eu falei: não, tem que falar. Aí quando ele foi trazer a salada, eu falei: moço, por favor, não coloca cebola na salada que eu não gosto. Ele: tá bom. Aí foi meu cara, então, eu consegui. Tá vendo, gente? Eu com 37 anos na época, eu não conseguia dizer não pra uma coisa que eu não gosto. Eu comia na base da raiva, porque eu tava pagando. Mas porque a esposa sabe muito bem disso. Eu comia cebola sem gostar porque eu pagava, mas eu não conseguia falar pra tirar. Era muito difícil pra mim abordar o garçom e falar pra não colocar cebola. Então essas micro-vitórias são muito importantes pra nós. Com certeza. E aí, pode perguntar. Tá. E aí, de abogado para os meus caras, o que você percebeu de evolução da minha pessoa, da sessão número 1 até a atualidade? Assim, eu queria falar: olha, o Fábio, ele tinha muita dificuldade nisso, e não conseguiu melhorar. Assim. E que coisas que eu aparentemente piorei, que também estou curioso agora, que eu não sei. Nunca te perguntei isso. Eu te pôr na berlinda agora. Conte-me. Eu sei. Não responda nada. Eu acho que melhorou foi a sua... Não sei, parece que desabrochou mesmo, né? A sua aceitação que você ok, tem estereotipia, ok, tem dificuldade de comunicar. Então, você assumiu, né? Conseguiu ser quem você mesmo. O que eu mais consegui ajudar, você que deveria dizer, né? Porque eu tô querendo a sua visão. Que a minha eu sempre falo. Tá. O interesse, na verdade, um padrão rígido de comportamento, civilizar situações que não estão sob o controle, precisa aprender a lidar com os imprevistos. A ligação parou um pouquinho, peraí.
Padrão rígido de comportamento do quê? Tinha um padrão rígido de comportamento, dificuldade em mudança, se atrapalhava bastante no trabalho, não conseguia se organizar. Tinha trabalho parado e não conseguia dar andamento e a perfeição da perfeição. Ou porque tinha um trabalho em frente, 2 trabalhos em frente, querendo aí por isso ele não faz o trabalho final. Essa parte não deu pra entender. Peraí. Eu acho que tá tapando o som, alguma coisa. Tá tudo. Pronto? Agora tá claro. A sua rigidez mental em fazer tudo perfeito. O que acontecia? Tinha, 3 trabalhos acumulados, um faltou passar o orçamento, o outro falta comprar a pelúcia, o outro não fez. E aí você não fazia um trabalho que estava entrando para você fazer agora, para fazer dinheiro, porque estavam 3 empacados ali. Sim. Certo? Agora eu até me espanto que eu consigo, tipo assim, nossa, de manhã eu fiz tal coisa, depois fiz tal coisa. Gente, antes eu não conseguia fazer essa mudança. Isso. E aprender Era a bem lidar complicado. com as suas dificuldades, de você estar ouvindo. Como que é? Aprender a lidar com as minhas dificuldades? Você está ouvindo? Tá, é que às vezes fica piscando teu som, assim, falhando um pouquinho. Eu não sei por que será. Tá. Que nem agora eu tô te ouvindo. Aí você começa a falar, fica... Entendi. Fala aí, Joana, qual que é seu exato? A Joana está falando do exato problema. Está com trabalho atrasado, né, Joana? Todos estamos. Então a gente tentou criar uma rotina, né, Fábio? Sim. Olha, foi difícil criar a rotina, porque... Oi? Você aprendeu a aceitar quando você não dá conta da rotina e está tudo bem. Sim, justamente. Diminuir a minha frustração e minha... É que eu não sei a palavra correta. A expectativa de fazer coisas que não cabiam nessa agenda, sabe? Tipo, nossa, eu quero, sei lá, arrumar um carro, montar um muro, escalar o Everest, tudo antes do almoço. É claro que eu ia me frustrar. Não ia dar certo. Então eu aprendi a baixar minha bola. A tentar ir de passinho em passinho, que é importante. Porque essa frustração e a autocobrança é muito grande. E uma outra coisa que eu ainda tenho dificuldade hoje, isso aí é uma coisa que eu tenho que melhorar mais ainda, é a leitura errada que eu faço das pessoas, principalmente via texto, né? Porque como o texto é uma coisa muito... depende da nossa interpretação, às vezes eu vejo a pessoa falando e eu acho que ela está brigando comigo, né? Mas pô, o que eu fiz para a pessoa brigar comigo desse jeito, né? Que tá plá, plá. Eu leio o texto, parece que a pessoa me pegou pelo cangote e tá pá, na minha cara. Mas a pessoa tá falando de boas comigo, né? Então eu vou conversar com a pessoa depois, a pessoa, mas não, você tá entendendo errado, né? E eu percebi que os outros também fazem a mesma coisa comigo, porque eu tô fazendo um texto, nossa, porque todo mundo é fofinho, e a pessoa me lê como se eu estivesse atacando. Então, uma coisa que eu aprendi, justamente aqui, lidando com outros autistas e convivendo com outros autistas, por mais que a gente não veja nenhum problema, né, aparente em nós, a nossa deficiência está sempre lá berrando presente, porque é a deficiência de interação social, de comunicação. Então, a gente acaba tendo muito ruído no que nós falamos. Então, isso gera os eternos conflitos que nós temos. Porque, às vezes, a nossa interpretação, na hora de escrever, por mais que saia bonitinho, a gente está tentando fazer o máximo para ser acolhedor, dá erro. Porque o outro vai interpretar com ruído. Então,
a gente meio que tem que aceitar que isso vai acontecer com muita frequência, sendo autista interagindo com autista, ainda mais pela internet. Porque são poucos que conseguem chegar e falar, né? E tem alguns que realmente não podem falar. Uhum. Então a gente tem que aprender muito a lidar de forma diplomática com as coisas, porque vai dar erros, né? Eu vou entender vocês errados, vocês vão me entender errados, e vai ser aquela confusão. E a gente briga às vezes sem motivo, e às vezes por motivo besta, porque a gente não se entende no final. A porcaria, mas é a realidade. A Joana comentou aqui, ó. Cadê? Você perguntou o que ela tá agora, no momento, ó. Não posso pegar mais porque não consigo terminar o que tem e não dou conta de muitos, mas preciso dar conta de muitos e fico ansiosa porque não posso pegar mais, porém preciso. É aquela risadinha que ela põe lá no... o gatinho dela. Eu adoro. Mas é isso, gente. Então, assim, vocês tiveram aqui um vislumbre de quem é a Lúcia, de como que ela lida conosco, né? De como o trabalho dela lá na clínica realmente ajuda a mudar vidas, né? Eu conheço muitos autistas que passaram por ela e que eu percebo quanto são felizes hoje, né? Eu posso falar com certeza que pelo menos nas minhas redes aqui, né? Dá quase 10 mil pessoas, e daí tem umas 100 que se descobriram autistas por causa das coisas que eu escrevo. A boa parcela dessa culpa, desse mérito, é da Lúcia. Porque se a Lúcia não fosse aquele anjo da guarda que parou para me ouvir, eu já talvez não saberia realmente se eu sou autista. Eu poderia estar morto, é um bom português falar isso, eu poderia estar morto, porque eu ia estar ainda com conflito, como eu passei a vida inteira. E meu trabalho deriva do que a Lúcia me ensinou e vai me ensinar. Porque a Lúcia, com o seu dia a dia na clínica, né? Tendo que lidar com berros de crianças, com choros de gente grande, marrom e de barba e tudo mais, ela faz algo que é o único que realmente mudou muitas vidas e está mudando. Tá aí o Pedro, ó. O Pedro, do autista, falando sobre autismo, de autismo, ele se descobriu autista por a confirmação que ele seria autista, porque ele entrou em contato comigo e eu passei o contato da Lúcia. E hoje o Pedro é 10 vezes maior do que o Pedro é 10 vezes maior do que eu. Agora pense, se eu consigo fazer com esse tamanho que eu tenho, que é pequenininho, porém cumpridor, imagina o que o Pedro não faz. Imagina o quanto que a gente está transformando as pessoas por aí. E é por isso que é importante também a gente... A minha bronca, já tem uma bronca, quando tem algumas pessoas que falam que a gente sabe mais de autismo por ser autista. Não, a gente sabe o que é ser autista. Porque a gente é um. E se a gente não é profissional da área, a gente não sabe tudo sobre autismo. Já a Lúcia, ela está aí para provar a parte técnica. Entender como resolver nossos problemas. Então a gente tem que respeitar também esses profissionais, que eles são muito importantes na nossa comunidade. É claro que se tiver charlatões por aí, a gente tem que sair na voadora e denunciar. Mas pessoas como a Lúcia tem aos montes aí. E a gente tem que valorizar esse pessoal, porque não é um trabalho fácil. Né? E é um trabalho transformador. Com certeza. É um trabalho que salva vidas, literalmente. Tá? E agora, eu vou... Oi? Aprendi demais com você. Obrigado. Eu queria... A recíproca verdadeira, queria assim, para com isso. Vamos responder depois a pergunta da Graziela? Vamos. Isso que eu ia falar. Agora vocês podem perguntar novamente, por favor, que o meu celular está meio em cima de uma lata de biscoito, né? Porque eu não estou no meu lugar normal de trabalho.
Então, para mexer nele e ir atrás das mensagens antigas, eu vou acabar me derrubando. Então, pergunte, por favor, novamente, o que você tem por aí, tá? E as dúvidas que você tem, que a Lúcia e eu vamos tentar responder o máximo possível. Cadê Graziela? Cadê Graziela? Essa última aqui? Eu tenho a impressão que as pessoas leem o que eu escrevo como se eu estivesse gritando, xingando, mas eu estou falando normal. É isso que ela perguntou, Lúcia? É o que está dando as brigas aí nas páginas dos autistas. Porque eles falam de maneira direta o que está acontecendo e o neurotipo fica floreando o assunto. Então, ai, minha querida, eu vou falar que não gosto. Você tá gordo? Quem perguntou, essa roupa tá feia? Ai, minha amiga, eu acho que você poderia pôr uma roupa melhor, de acordo com o ambiente. O autista vai falar, não, essa roupa não tá boa. Então, é o que realmente acontece. Então, não tem essa... Muitas vezes não tem a empatia, ou pode atuar um pouco, né? Então, isso a gente também falava na terapia, né, Fábio? Então, no finalzinho, falei um pouquinho. Você pode repetir de novo? A gente não tem essa empatia? Não é a empatia, é às vezes perceber que a forma como ela pode atuar o outro. Só que, na verdade, é a língua, é a comunicação da forma que ela é. Foi o que eu estava falando, justamente. A gente tem esse problema de expressar, ainda mais por texto, o que realmente, a sensação e o tom da palavra que a gente quer dar. Eu sempre estou achando que eu estou sendo fofo, isso aqui as pessoas estão me lendo errado. Então, tipo, eu tenho que melhorar isso de alguma forma para a pessoa tentar, não melhorar a pessoa, minimizar o máximo possível esse erro, porque gera conflito, né? Porque se quando eu vou brigar com alguém, eu brigo de verdade. E dá para ver que eu estou brigando. Mas se a minha comunicação normal está passando essa impressão, então eu estou errando em alguma coisa mesmo, eu tenho que mudar. Só que a pessoa do outro lado também tem que tentar entender o que eu estou falando de uma forma melhor. Né? Tipo, o tio Fábio vai estar brigando com todo mundo, você não pode, né? É a mesma coisa, quando você vê um amiguinho, você está comentando lá no Facebook alguma coisa, às vezes eu vejo que geram alguns atritos porque a pessoa entendeu uma palavrinha de forma errada, né? Tipo assim, a pessoa fala, xiii, me desculpa, né? Aí a pessoa está com ironia, né? Então, eu acho que para nós autistas vale sempre, antes de atacar, perguntar. Literalmente. O que você quis dizer com isso? Tentar parar de prever. Que a gente passou a vida inteira tentando prever e a gente é péssimo nisso. Essa é a realidade. Somos horríveis para prever o que os outros estão pensando. Sim. Então vamos perguntar, vai lá essa pergunta mesmo, ô, fulano, por que você falou isso? Né? Tio Fábio, por que você falou isso? Ciclano, por que você falou isso? Me explica, que eu não estou entendendo. E dá a chance da pessoa explicar. Porque, às vezes, é falta de comunicação. Os dois estão falando a mesma coisa, só que a comunicação está truncada, porque está com ruído. Vamos aqui perguntar aqui. Quase me derrubei aqui. Cadê tia Nhanhanhã? Estão te mandando muito amor aqui, a Isa. Receba todo o meu incentivo e amor, Lúcia, pela disponibilidade em aprender. A Bartalini perguntou se é possível o problema de interação ser de não saber quando parar de falar. Tá. Ela falou assim, eu lembro da pergunta dela. Você falou que tem autista que fica quieto, né? E tem autista que não sabe a hora de parar de falar, fica em quem é uma atraca. Uhum. Também é comum, sim, né? Sim. Que a gente não sabe quando parar. É a falta de filtro social. Então, eu só estou falando do meu interesse, e aí é o que eu estava falando, e eu esqueço do outro, eu tenho dificuldade de perceber, só eu estou falando, as pessoas começando a olhar para o lado, a mexer na perna, porque não querem mais esse assunto. Né? Então, a atividade também de leitura corporal, vai demonstrando que a gente vê criancinhas aqui no clínico, vai falar que eles tiram a máscara. Como?
Aqui, você entendeu o resto? O finalzinho não. Muitos autistas aqui tiram a máscara, né? Os terapeutas na cabeça, a gente está pedindo isso, né? Então, essa dificuldade de leitura corporal e das emoções, às vezes o autista fala, e acaba sendo inconveniente para o processo. Ele está exagerando o nosso corpo. Então, peraí, você entendi que também realmente falhou. Muitos autistas tiram a máscara social, já entendi a máscara da pandemia. As crianças tiram nossa máscara para que eles possam entender se a gente está bravo ou triste. Com a autista tá. Então as crianças aí, elas tiram as máscaras do terapeuta para poder entender a emoção que o terapeuta está fazendo. Beleza. Certo? Então isso a Grazi perguntou, não sei quem perguntou, enfim. Então é a falta de fluxo social mesmo. Já não tá bom do outro, que já falou demais, que não tem alternância de conversa. É sempre o eu, a minha vontade em primeiro lugar, os meus interesses. E aí também que a gente trabalha na terapia. Tá? Beleza. A Vivi que está te elogiando, falando assim, a Lúcia e a equipe de terapeutas da clínica fazem diferença na vida de muitas pessoas. Está transformando a vida da minha família. Obrigado. Obrigada, Vi. É legal ouvir isso assim, porque, tá vendo? Não sou tendencioso, é a verdade, ó. Tem mais gente falando. A Viviane é uma mãe super parceira que a gente tem aqui. A gente tem um carinho imenso por ela. Mentira. A Vi Santos perguntou sobre fuga de ideias. Por que os autistas têm isso? Sou autista e sofro com isso. Eu nem sei o que é isso. O que é a fuga de ideia? Será que ela está falando que está pensando em alguma coisa e de repente está pensando em várias? Como se tivessem várias abinhas no computador fechadas, com vários assuntos. É isso, Vi? Isso. Explica, por favor. É isso que está falando da fuga de ideias? De você perder os pensamentos e ficar trocando? Que fosse uma aba de computador? Responde aí para a gente poder te responder. A Bartalini disse aqui que às vezes sinto que não deixa os outros falarem ou compartilho demais. Acontece, se chama sincericídio. Porcaria. O Pedro falou, meu filho mesmo fez isso ontem com a psicóloga da clínica, de tirar a máscara. Acho que foi isso. A Rosa Maria falou que você é uma grande e competente profissional. Obrigada, Rosa. Ali, pergunta, gente, aproveita. Que a Lúcia está cansada, daqui a pouco a gente tem que desligar. Ela me falou isso hoje à tarde. Que ela tá puxado lá o negócio para ela. Tá. Uma coisa que eu... Peraí. Perguntar aqui, antes que eu perguntar. Ó, a Vi falou, falando em uma coisa e pensando em várias ao mesmo tempo. Que ela chama de fuga de ideias. É o que a gente estava falando agora. Pensar em outro assunto. Então, é de não se focar. Tem alguma coisa... A Grazi falou assim, isso não é TDAH? Pode ser TDAH, pode ser só o do autismo também. Você tem uma mente muito criativa. Eu sempre falo, sabe aquele desenho super, como que é? O Fantástico Bob? Isso acontece. A Nath mesmo fala que tem uma cidade na cabeça dela. Que ela vai guardando os bons momentos. Ficou metafórico, né? Ela tem um mundo, uma cidade ideal na mente dela que ela vai lá armazenando. Você já não tem isso. Então, depende, né? Mas você exatamente. Pensamentos, né? Eu sou o quê? Você dá uma devagada também. Dou. Eu acho, nesse caso, é porque a gente... Aí, a sua analogia com o aba tá perfeita, porque imagina a gente entrando na Wikipédia, procurando o assunto,
e lá dentro tem vários links diferentes. Tipo assim, vou procurar sobre Revolução Francesa. Aí você começa a ler Revolução Francesa. Aí, Napoleão Bonaparte, aí tem um link. Você quer Napoleão Bonaparte? Você clica e vai abrir o Napoleão. Aí Napoleão vai ter alguma outra coisa. Você vai lá dentro. E quando você vê, você já se afastou do tema original. Porque você começa a transitar pelas ideias. Né? Então você acaba se perdendo. Tem alguma forma de minimizar isso? Da gente não devagar tanto dentro da nossa própria mente? Eu acho que é quando perceber que isso vai acontecer, tentar focar no momento, mas é um belo exercício. Vamos supor, se tem uma comorbidade como TDAH. É uma mente muito criativa, vários pensamentos, eu tenho que acelerar. Mas dá para ir trabalhando. Tem que ver o tanto que isso atrapalha, né, a vida da pessoa. Aí, Vi Santos, manda uma mensagem para a Lúcia. Vira paciente dela, você vai gostar. Cadê? Aqui, obrigado pela resposta, realmente. Ou não quer enfrentar os pensamentos, tá aqui, né? Já estou perdido aqui. A Elaine, a Lúcia me ensinou muito, sua mãe e terapeuta na PIL. É só, a Elaine. A Elaine é nossa... Elaine, agora lembrei que é a Elaine. Nossa super neuropsicóloga que faz aqui o pré-diagnóstico dos autistas adultos e está fazendo um trabalho bacana, contribuindo aí com várias pessoas, sendo autista ou não, tá? Às vezes a pessoa não tem autismo, mas tem um outro transtorno, um transtorno de ansiedade generalizado, depressão, então é feita essa análise aí global do transtorno que a pessoa possa ser. Às vezes as características são muito parecidas de autismo e TDAH, por exemplo. É que o TDAH, desculpa a piada, é o irmão perdido do autista. 80% dos autistas têm TDAH. Eu tô nessa suspeita aí. Aqui o Pedro perguntou: eu gostaria de saber qual a relação da epilepsia, convulsão e apneia do sono no autismo. 30% dos autistas têm epilepsia. Eu não sei a porcentagem dos que têm distúrbio do sono. Então é muito comum então a coisa assim. Então é meio que é uma comorbidade então. Tá? Então às vezes desde bebezinho a criança já tem dificuldade de dormir. Ou tá dormindo, de repente acorda e quer brincar pela casa inteira 3 horas da manhã. Tá. Eu não sou desse. Eu tenho dificuldade para engatar o sono, porque eu durmo já fica. A Black da Eju falou aqui: alívio saber que existe possibilidade do pré-diagnóstico online. A suspeita surgiu após eu trabalhar no Enem e perceber minha dificuldade de interação, fiquei rodando no corredor nervosa. Então, vai lá e marca a consulta com a Lúcia. Ou com a equipe da Lúcia, não sei quem está entendendo agora, que a Lúcia está chique, né? A clínica cresceu, tem uma equipe. Eu tô sem tempo mesmo. Mas tem outras psicos ótimas. Tá? É muito mesmo. A Antônia aqui falou que as preferidas da clínica é a Bruna e a Laura. Coraçõezinhos. A Bruna é a terapia. E a Laura é a fono. A fono é coisa que a fono é algo que eu precisava fazer. Abafa também. A Joana. Pedro, eu não sei se tem alguma pesquisa de apneia relacionada ao autismo. Não, eu acho que não. Se alguém souber, me ajuda. Elaine, sabe? Camila? Universitários, tem alguma pesquisa? A Joana falou que TDAH. Oi? Nunca vi nenhuma associação, não. Tem que realmente ver, Pedro.
Eu acho que talvez se você conseguir, tiver facilidade, procure em inglês, que as publicações em inglês saem primeiro, né? Então até para chegar à tradução demora muito. Que aí, talvez você ache alguma coisa que talvez fale sobre, né? Às vezes é só alguém que levantou a hipótese e não confirmou nada. Isso é algo importante na autismo, gente. Tem que confiar em coisa validada pela ciência também. Então, tipo, há aquela hipótese, aquela coisa que a gente acha. Mas se não tiver um respaldo científico falando, olha, que acontece isso, a gente testou em tantas X pessoas, é só uma ideia, né, sem comprovação. É aí que surge o perigo, é aí que vem o pessoal do MMF, das maluquices de tratamento, né? Isso é uma coisa muito importante para quem está vendo que a gente que é pai e mãe de autista pequeno. Eu sei que é difícil lidar com a gente, principalmente nos outros graus, né? Não tão leves como o meu. E é por isso que vocês precisam se fixar em duas coisas. Em profissionais bons, né? E profissionais que vocês percebam que trazem esse arcabouço técnico, né, e científico junto. Porque se tem uma coisa errada quando o profissional fala alguma coisa que está muito assim absurdo, você vai ver que as primeiras pessoas a reclamarem disso são a gente, autista adulto. Porque vai notar o erro. Nem sempre é verdade, tá? Vai ter sempre os porém. Mas sempre desconfie de coisa que vai falar que vai curar teu filho, que vai deixar de ser autista. Isso não existe. Isso é mentira. É tentar tirar dinheiro de vocês sem precisar. Agora, se o pessoal fala, olha, com a terapia, seu filho pode melhorar em tais coisas, ele pode conquistar a independência, ele pode conseguir articular verbalmente e tudo mais, você percebe, não é uma certeza, é uma hipótese, né? É algo que talvez funcione. Então a gente vai ter que fazer e ver se funciona. Não é uma garantia. Você não vai entrar na PU todo introspectivo e sair de lá comunicativo que nem eu. Isso é meu modo de ser que funcionou, né? Lá você vai ver e eles vão tentar resolver seus problemas. E o problema é resolvido paulatinamente, devagar, né? É um processo. Não é uma garantia. Porque você está falando de mente humana. Não tem um comprimido que eu tomo e olha só, agora eu fiquei comunicador. Não existe isso, né, na psicologia. Assim eu espero. Não existe isso. Tem um esforço do paciente também, senão vai rolar. Né? Então Como é que é? Tá picando o seu som. Não existe paciente, o quê? Tem que ter também a colaboração do esforço, principalmente do paciente, né? Que o tratamento seja médico, porque senão não vai ter. Né? Exato. Tem que ter a colaboração do, tipo, não basta só o terapeuta, o psicólogo, o médico atuar. Também precisa que a gente quebre um pouco do pensamento rígido para algumas coisas e se abra para esse tratamento. Eu gosto muito de citar uma coisa que eu fiz com a Lúcia, que era justamente essa minha dificuldade de lidar com as coisas, né? Eu não conseguia quebrar o meu ciclo. Até que ela conversou comigo de uma forma que eu entendi, e eu falei, todo o meu problema tá aqui dentro. Tipo, eu tenho que quebrar essa espécie de toque mental, que eu tenho que ser perfeccionista, que eu tenho que fazer tal coisa de tal jeito, senão não vai existir um milagre. A partir do momento que eu entendi que precisava da minha atenção efetiva de eu me policiar para não ser tão perfeccionista, aí a coisa andou. Até lá eu não conseguia quebrar esse ciclo. Então também a gente precisa atuar junto com o profissional para poder a terapia funcionar, né? O tratamento. E uma outra coisa que eu também posso falar aqui é que a gente também tem que ser menos resistente. Opa! Peraí que meu telefone tocou. Tá vendo? Aqui a mulher não para. Uma importante não para.
Deve ser cobrança. É uma coisa... Aquilo lá, que horror! É paciente, né, mano? Uma coisa muito importante que eu vejo muito da gente nos nossos grupos é o medo da medicação. Gente, eu sei que tomar remédio, às vezes a pessoa não quer. Ninguém quer tomar remédio, né? Mas, se a Lúcia falou, olha, procura o psiquiatra, porque você precisa de uma medicação, alguma coisa para regular teu sono, é porque ela percebeu que só a conversa, só o tratamento dela não vai ser efetivo. Então, você precisa de um apoio medicamentoso para a coisa funcionar direito e você ter uma qualidade de vida melhor. Então, a resistência que a gente tem a tomar remédio, às vezes, só prejudica a gente. Porque o remédio, pensa assim, quando a gente quebra a perna, a gente não põe um gesso? O remédio é o gesso da mente para poder ela sarar no lugar certinho. Às vezes é temporário o remédio. Mas às vezes vai ser precisar por um longo período, a vida inteira, a gente não sabe. Porque a medicação é isso. Ela serve para ajudar a gente a tirar um dos pesos que está prejudicando a nossa vida. Porque às vezes só conversar também não resolve. A gente precisa realmente de apoio. Como é que eu, por exemplo, a Lúcia falando para mim, Fábio, você tem problema para dormir. Você tem que dormir na hora certa. Só falando isso para mim não adianta. Eu preciso de um remédio para dormir. Sabe? Então, só ela falando para mim que eu tenho que tomar, que eu tenho que dormir tal hora, que eu tenho que regular o sono, não funciona. Adoraria. Gastaria menos dinheiro. Mas precisa do remédio. Então, tente criar um pouco menos de resistência ao que o seu psicólogo, psiquiatra, neurologista, né, neuropsicólogo te fala. Eles estudaram para isso, nesse ponto, né? Eles vão tentar melhorar a tua vida. Esse que é a função deles na carreira, é melhorar a vida dos outros. Né? A maior alegria deles é ver a gente evoluindo. Com certeza. Não estou falando a verdade? Vamos lá para as perguntas novamente, que eu falei demais, tá vendo? Deixou o negão falando. Começou. O que foi? Eu acho que não entrou mais pergunta. Estou acreditando aqui. Essa live vai ficar salva, sabe? Então, eu acho que vamos agora liberar a Lúcia. Porque a bichinha precisa descansar, porque amanhã ela tem outro dia de clínica. Né? Então, Lúcia, eu vou pedir para você deixar suas considerações finais, né? E já agradeço, né? Finalmente você aceitando o convite, que eu estou te intimando há algum tempo. Eu tô, Lúcia, a gente tem que fazer uma live. Né? Sem vergonha. Eu tô falando, Lúcia. Ela tem medo de fazer live. Olha só, psicólogo com medo. Fazer live. A psicóloga precisa de psicóloga para poder perder medo de fazer live. Tá? Fábio, essa live eu vou agora deixar aqui, ó. Vai ficar gravada. Essa live vai ficar gravada e eu vou depois colocar manualmente no meu Facebook e no meu YouTube, tá? Que eu vou reeditar para ficar na horizontal, para todo mundo ter acesso. E vou colocar aqui agora o seu contato do... coloquei aí, ó. Do Instagram. Ó, esse aqui é o contato da Lúcia. Então, já colocou. Ótimo, perfeito. Então agora, Lúcia, o espaço é seu, eu vou ficar quieto. A Joana lembrou bem aqui, ó. Dia 19 tem live do nosso grupo. Vozes do Autismo. Então, tem autistas e eu como mediadora. Vai ser ótima, tá? A gente vai falar de temas. E aí, depois que o Fábio, a gente fizer a publicação, né, o anúncio dessa live, se vocês puderem deixar sugestão de tema, tá? Porque nesse formato do nosso grupo, cada um fala de um tema. Acho que o teu sofá, não sei porque, acho que é desse meu fone, teu sofá olha um pouco para mim. Então, a Joana bem lembrou aqui que a Lúcia falou que vai ter uma live
do grupo Vozes do Autismo, que a Jana faz parte, o Léo Akira, a Nath, a Letícia e a Moneda, sobre assuntos que vocês, olha só, podem mandar perguntas, né? Vai procurar no Facebook o Vozes do Autismo, você acha, ou se quiserem aqui no Instagram também, ó, é o Vozes do Autismo, até porque é Vozes do... Ó. Ou manda no Vozes do Autismo suas dúvidas, que a gente vai lá responder para vocês no dia da live, sugestão de coisa de pauta e tudo mais, beleza? Então agora, Lúcia, o espaço é todo seu. Vai lá, minha jovem. Pessoal, obrigada aí pelas perguntas, pela participação de vocês. Fábio, brigadão pelo carinho, confiança, muito amor por você. E, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode entrar na página da clínica, lá no Facebook, ou no e-mail, e eu estou digitando o telefone. Aí, se precisar, tiver alguma dúvida, você pode me chamar. Peraí que só está aparecendo minha testa. Segura. Então, gente, obrigado a todo mundo que ficou aqui vendo a gente nessa hora da noite. Fica aqui meu super beijinho, Juba, para vocês. Tchau, tchau. Beijo, gente.